Olá pessoal, tudo bem? Vim conversar um pouquinho hoje com vocês sobre a avaliação especificamente na educação infantil. Eu sei que vai parecer meio estranho, né, a gente conversar sobre avaliação nesse período. No entanto, é necessário que nós façamos os registros também nesse momento, porque todos estão trabalhando e estão trabalhando muito. Então, a avaliação vai precisar ser realizada na medida em que a gente tem feito um esforço danado aí para que as tarefas cheguem às nossas crianças. A gente sabe que tem muita dificuldade de acesso de muitas famílias, porém todo esse esforço que a escola está fazendo, os professores e educadores estão fazendo, precisa ser levado em consideração. Mas como falar em avaliação na educação infantil? Eu sei que é um tema polêmico, é um tema difícil, inclusive em tempos normais, né? A gente tem muita coisa para conversar sobre isso, né? A avaliação na educação infantil é sempre um objeto de muita reflexão, de muito estudo. Não que nos outros segmentos não seja, mas a gente precisa pensar bastante nessa situação na educação infantil. Só que eu diria que, por outro lado, o fato de não termos uma quantificação na educação infantil, ou seja, a gente não atribui notas, isso acaba que favorecendo muito o que a gente chama de avaliação qualitativa, né? Então, eu acho que por aí a gente pode pensar numa avaliação de verdade do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento humano de cada criança, sem ficar quantificando e classificando elas, né? E isso nos permite, talvez, olhar com maior clareza e maior especificidade cada uma das nossas crianças. Porém, nesse momento aqui, nós vamos precisar olhar de uma outra forma tudo isso, né? Então, eu estou falando aqui para vocês porque em breve, né, os calendários escolares foram refeitos, né? Então, já havia uma projeção de uma parada bimestral para que se fizesse um pensamento na educação infantil para avaliação, assim como se faz no ensino fundamental nas datas de conselho. Então, aqui a gente vai fazer também pensando um pouco nisso. Pensando nesse dia que já estava programado e foi reprogramado aí agora para os próximos dias, essa parada sem aula, né, sem aula virtual no caso agora, para que a gente possa pensar um pouco em tudo que a gente está fazendo, tem feito nesses 60 dias, mais de 60 dias de aulas remotas, né, e que, né, vocês já devem ter visto as notícias, vão permanecer aí por um bom tempo ainda, tá certo? Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês aqui uma apresentação que a ideia é tentar esclarecer um pouquinho o que a gente está pensando, né, em relação à avaliação. Então, como avaliar na educação infantil em termos de pandemia, né? Então, eu vou categorizar aqui a educação infantil e os conceitos de avaliação primeiro e fazer todo um pensamento sobre isso, para a gente poder chegar num senso. Então, veja, a educação infantil ela tem duas questões, né? Avaliar e na educação infantil. Isso é sempre uma discussão muito grande que a gente tem e que são coisas distintas, porém que se convergem em determinado momento, né? Porque quando você tem uma avaliação da educação infantil e essa avaliação é positiva, em tese a avaliação que é da criança vai ser uma avaliação melhor. Então vamos lá. Avaliar na educação infantil refere-se a avaliar a aprendizagem das crianças, de fato, né? Com base nos seus conhecimentos prévios, nas propostas pedagógicas, ou seja, né, ver da onde a criança iniciou e como ela está caminhando durante o ano, isso desde os bebês até a etapa 2, tá? De acordo com o planejamento do professor, de acordo com a BNCC, e, né, que a gente acaba aqui na nossa rede meio que, né, resumindo, não que seja o melhor caminho, mas a gente acaba resumindo naquela ficha de avaliação individual, tá certo? Então, isso é avaliar o desempenho, o desenvolvimento de cada criança, né? Até para poder dar os encaminhamentos e tudo mais. Então, essa é a avaliação na educação infantil. E aí a gente tem um outro conceito, que é avaliar a educação infantil. Isso é uma outra questão. Ela tem a ver com a questão de avaliar a instituição,
Tá? Então, a gente chama isso de avaliação institucional. Muitas escolas já fizeram isso para poder elaborar, por exemplo, o projeto político-pedagógico, é fundamental. Então, você faz questionários para professores, funcionários, inclusive algumas escolas fizeram até para as crianças, em rodas de conversa, fizeram uma série de perguntas e registraram o que eles pensavam sobre muitas coisas da escola, por exemplo, que é algo maravilhoso, na minha opinião, de se fazer. Perguntam para os pais, para a comunidade de modo geral né, avalia recurso físico, recurso material, recurso humano, enfim. Tudo isso é avaliado e colocado dentro de um pacote, e aí a gente tem uma noção do que a gente tem, do que a gente precisa alcançar e do que é possível alcançar com as próprias pernas e do que depende de uma outra instituição superior, no caso a prefeitura, né, suprir para que a gente possa ter efetivamente a qualidade desejada. Tá? Então, isso aqui é avaliar na educação infantil, a educação infantil, tá certo? O que a gente precisa nesse momento? Né? Eu penso que, assim, nesse momento, a gente precisa, né, de aulas remotas, o que é possível avaliar, o que avaliar? Então, eu vejo que muitas coisas nesse momento a gente consegue avaliar pensando nas crianças, né? Então, a gente pode considerar, mas só que para avaliar, a gente precisa considerar algumas coisas, né? Quais são as coisas que a gente precisa considerar? Né? Situação social, não tem jeito de desvincular isso, que é a questão da vulnerabilidade social. Então, as famílias que não têm acesso, uma série de coisas, dificuldades, violências de todos os tipos, né? E aí eu já volto a dizer, violência física, psicológica, né? E provavelmente, né, a violência psicológica que as crianças sofrem, ou qualquer pessoa sofre, ela é muito mais profunda e tem um processo de cicatrização e de cura que às vezes passa a vida inteira da pessoa e isso não fecha a cicatriz. Então, é difícil, né? Talvez a gente precise olhar muito para isso. E nesse momento, nossas crianças que já eram vulneráveis quando vinham todos os dias para a escola, estão numa situação ainda pior. Né? Então, a gente precisa pensar em tudo isso antes de ficar achando que a família é responsável, coisa que vale. Tá certo? Então, nós precisamos, nesse momento, pensar também nas devolutivas propostas das atividades, no empenho que a escola teve de alcançar os alunos de forma remota, o que propôs para ser feito em casa, quais condições foram dadas para as famílias para realizar essas atividades. O que eu quero aqui, né? Eu vou voltar um pouquinho a tela aqui para mim. O que eu quero dizer, né? Por que eu conceituei os dois tipos de avaliação? Porque nesse momento aqui, penso que é primordial, nessa nova fase que estamos vivendo, avaliar as duas coisas juntas, tá? Avaliar na educação infantil e a educação infantil. A educação infantil agora é dentro de uma proposta diferente. A gente não vai avaliar o prédio da escola, se tem comida, se tem mesa, se tem carteira, enfim. A gente vai avaliar outra coisa. A gente vai avaliar o trabalho e o empenho virtual que nós estamos fazendo, que vocês estão fazendo, para tentar atingir essas famílias. E nessa análise, né, e nessa discussão e reflexão, ver quais são as coisas boas, as coisas que não deram certo, os progressos desde o dia 23 de março até agora, porque eu tenho certeza que houve muito progresso em todas as escolas, né, e o que ainda pode ser feito, né, para mais um bom tempo ainda que a gente possa vir a ter nessa forma virtual. Então, eu acho que essa é a grande questão. Então, juntar as duas coisas. E, ao mesmo tempo, né, quando a gente conseguir atingir a criança, tentar pensar o que a gente está conseguindo dessa criança. Né? O que a gente está conseguindo dessa criança, dessa família? Está tendo o mínimo de acolhimento? Está tendo o mínimo de desenvolvimento? Outra coisa que eu acho fundamental, né? Eu acho que é um grande momento da escola pensar e repensar que ela não é a única, já cansei de falar isso, não é a única detentora do ensino, né? Então, as crianças continuam aprendendo as coisas mesmo, não estando na escola. E isso é um fato, né? Agora, o que elas estão aprendendo? Como é que a gente consegue identificar isso? Então, a gente precisa pensar nessas questões para avaliar. Então, a proposta é juntar as duas coisas, tá certo? Bom, então, o que é relevante, então, que a gente possa avaliar, né? Analisar e avaliar nesse momento. Então, eu acho que esse momento, quando a gente fala de avaliação da educação infantil,
fica claro na cabeça de vocês que é um momento de autorreflexão da escola sobre o que tem feito. Tá? É basicamente essa ideia. Então é primordial observar o próprio empenho da escola, né? Empenho que os gestores, professores, educadores têm feito para alcançar essas famílias, né? Quais são as outras possibilidades de fazer isso, enfim, né? Então, quais as condições que a gente pode proporcionar ou não para essas famílias alcançarem isso e por aí vai, tá certo? A escola está fazendo uma autoavaliação, então, buscando melhorar essas ações. Então, é isso que vocês vão avaliar também, né? Então, o registro de avaliação nesse momento, né, não é avaliar se a criança está aprendendo, o que ela não está aprendendo, porém, também, na medida do possível, avaliar esses, né, os prejuízos, né? Então, acho que, assim, já é um momento de se pensar o que a gente pode fazer, né, num retorno, num possível retorno, né? Então, são coisas que a gente já pode começar a pontuar ali, relacionar aquela listinha de alunos que talvez vão voltar de um jeito razoavelmente sem tantos prejuízos, que vão voltar com mais prejuízos, com menos, embora tudo isso a gente só vai poder ter certeza, de fato, quando eles voltarem e a gente retomar uma avaliação inicial, de novo, dessas crianças, né? Então, acho que mas é uma coisa de se pensar. Então, aquela criança que sumiu, que desapareceu, que não tem mais contato desde o dia 23 de março, o que a escola fez? Como que a gente pode entrar em contato? Será que todos vão voltar? Mesmo podendo voltar, será que algumas mães não vão querer não voltar? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? São coisas que a gente também não sabe, mas que vocês podem começar a pensar, né? Então, é o que eu falei, identificar nominalmente as crianças que apresentam mais dificuldades. E aí aqui eu queria chamar a atenção assim, para tomar cuidado com os rótulos, né? Então, vocês conheceram aí algumas crianças, as crianças que acabaram de entrar, por exemplo, no berçário ou no maternal, ou as crianças novas, de modo geral, vocês mal conheceram elas. Mas tem as crianças que estão lá desde o berçário, já estão na etapa 2, a gente conhece o Zezinho, a Joaninha, que é difícil, que não sei... Por favor, vamos tentar tirar rótulos nesse momento. Né? Eu acho que nunca se deve colocar rótulos, na verdade, né? Essa é uma questão fundamental. E precisa avaliar a criança pela sua capacidade, pelo seu desempenho. Personalidade, cada um de nós tem uma, cada criança tem a sua. Isso nos torna humanos, né? Então, avaliar isso não é papel do professor. O professor tem que avaliar desenvolvimento e aprendizagem, né? Então, essa é uma questão também para a gente pensar. Tá certo? E fazer esse registro, né, mais detalhado dessas crianças que talvez vão precisar de uma atenção diferenciada, não só agora, na medida do possível, mas se a gente não conseguir agora, quando voltar, com certeza, porque a gente precisa tomar cuidado, né, para não acirrar ainda mais as desigualdades que a gente sabe que existem, tá certo? Então a gente precisa pensar também nisso. A gente tem que tomar cuidado com a equidade, né? A gente precisa tornar isso, né, menos trágico do que está sendo, do que poderia ser, tá certo? Então veja, contemplar não só as evolutivas das crianças, tá? Eu acho assim, é um momento que assim, vocês têm que se preocupar sim com as evolutivas, mas gente, acho que não é o fundamental, né? Eu acho que o que tem que ser feito, a análise, é de todo o esforço que está sendo feito, de fato, para atingir essas famílias, e a gente não tem como saber, pode ser que muitas crianças tenham recebido atividade, tenham feito atividade, mas a família não dá retorno, você não sabe, né? Então, não vamos se preocupar tanto com isso também, né? Vamos tentar olhar para o lógico, cada professor olha para a sua sala, vê ali aquelas crianças que ele imagina que vão ter mais dificuldade, tá? E a gente tentar, né, já pensar em alguma coisa de quando a gente voltar, como é que a gente vai poder fazer. Claro que não depende de vocês exclusivamente, né, a gente vai ter que ter aí alguma forma de retorno gradativo, tudo, mas a gente, de repente, pode pensar em alguma forma de, entre aspas, beneficiar, né, ou, né, essas crianças que agora estão sofrendo mais com isso, tá? Porque as crianças que têm condições melhores dentro da família, né, inclusive de recursos, né, e provavelmente elas vão ter menos prejuízos do que as outras. Então, acho que esse é o nosso grande problema nesse momento. Porque é o que eu falo, a criança vai se desenvolver do mesmo jeito, ela vai brincar, ela vai ter acesso às coisas,
né? Não é porque ela não está na escola que ela não vai ter. Porém, é óbvio que a educação infantil faz uma diferença danada, né? Então a gente precisa pensar nisso, precisa pensar em como que a gente pode melhorar essa situação, né? De pelo menos ter um mínimo de contato com a família, saber pelo menos uma vez ou outra ali, né, se tá tudo bem, como é que tá até a saúde, enfim, dessas crianças e como é que elas estão passando, tá bom? Então, assim, e aí, né, é importante fazer um registro, mas não um registro talvez único por classe, com apoio aí da coordenação, claro, né, o coordenador pedagógico vai estar muito junto com isso, né, e fazer meio que um mapa aí, uma conversa, né, então eu sugiro que façam reuniões semanais, não precisa esperar chegar o dia D para conversar disso, vocês podem aí durante a próxima semana e as semanas que se seguirem, irem conversando o tempo todo sobre isso, né? Fazerem reuniões semanais com os professores, educadores, todos juntos, né? Uma oportunidade que a gente tem agora de fazer, vamos dizer assim, uma reunião formativa, né? O coordenador pode fazer reunião formativa com professores e as atendentes de creche juntos, né? É um momento de união, né? Já que, né, infelizmente, na forma das atribuições do dia a dia não tem esse espaço, né, para as educadoras, mas agora é possível dentro das aulas da virtualidade, vamos dizer assim. Então vamos unir as nossas forças e pensar quais as ações que a gente tem feito, né, as coordenadoras têm conversado entre elas também, pegado ideias umas das outras, né, as experiências das diversas escolas. Eu acho que tudo isso é muito válido e a gente vai caminhando muito. Só que a gente não pode ter apesar de tudo que a gente tem feito, a gente não pode ter assim, uma ilusão de que não vai haver problemas de aprendizagem, né? Então isso é importante. Uma coisa que eu queria também deixar clara, assim, talvez venha aí algumas solicitações, né, de pedidos de segurar a criança, aquela coisa toda. Gente, né, a gente não tem nem que discutir isso na educação infantil, nunca teve, tá? Com raríssimas exceções que tem a ver aí com uma equipe multidisciplinar e que tem a ver com crianças que têm algum tipo de problema neurológico ou coisa que o valha, talvez aí ainda assim tem que se analisar bem permanecer uma criança ou não. Um ano a mais na educação infantil. Fora disso, gente, impossível, tá? A legislação é claríssima, né? A educação infantil, embora obrigatória para a escola, ela não é pré-requisito para o ensino fundamental. Portanto, se uma criança não for, né, nunca tiver ido para a educação infantil e tiver a idade do primeiro ano, ela vai para o primeiro ano. Tá? Isso é lei, não tem que discutir. Então, a gente vai ter essa questão, mas a gente precisa realmente, né, também pensar em fazer o melhor que a gente pode para que essas crianças possam ter o mínimo de apoio, né? E volto a reforçar, né? Eu acho que o foco agora é na diminuição das desigualdades entre as possibilidades que as famílias têm, né? Não sei, aí cada um pode pensar nisso, mas esse é o grande desafio, talvez, que a gente tenha nesse momento, tá bom? Então, espero ter ajudado um pouco nesse momento e até a próxima. Até mais.